Jesus era chicoetado até a morte. Cachorro Caramelo não conseguiu ficar parado e correu para ajudar. A tarde parecia tranquila na vila, mas tudo mudou em poucos segundos. Um homem com um manto claro era repreendido no meio da praça, e ninguém entendia o motivo exato. Só se viam gestos duros, gritos, e olhares confusos. A multidão assistia parada. Até que um cachorro caramelo, magro e empoeirado, atravessou correndo o centro da praça e começou a latir sem parar. Ninguém teve coragem de impedi-lo. Aquela cena, inesperada e simbólica, foi só o começo de uma história que mexeu com as tradições, dividiu famílias e revelou o que realmente une uma comunidade. Antes de continuar essa história cheia de reviravoltas, comenta aqui de onde você está assistindo, se inscreve no canal e curte esse vídeo para não perder os próximos capítulos. Vamos juntos! O sol castigava o chão rachado da praça principal de Vila do Rosário, uma cidadezinha fincada entre as serras do interior nordestino. A poeira parecia ferver no ar parado do meio-dia, enquanto as sombras das palmeiras dançavam lentamente com a brisa escassa. Era um dia como outro qualquer, ao menos parecia ser, até que um barulho inesperado começou a subir, como uma bruma quente, do centro da praça. Primeiro, foram gritos abafados. Depois, murmúrios mais altos. Até que, finalmente, veio o som que quebrou o silêncio como um trovão seco, o estalo de um chicote. Aquele som estranho, deslocado, cortou a calmaria como uma lâmina. Os moradores começaram a se aproximar devagar, desconfiados, com as mãos tampando o sol e os olhos semicerrados tentando entender o que estava acontecendo. No meio do círculo de curiosos, havia um homem de roupas simples, com um manto claro cobrindo-lhe os ombros e os pés descalços sujos de terra. Seu rosto era sereno, mas o corpo arqueado revelava o cansaço. Ninguém sabia seu nome. Alguns diziam que era um andarilho. Outros juravam tê-lo visto orando perto da capela. Havia também quem o chamasse de louco. Mas ninguém tinha certeza de nada. O que se sabia, naquele momento, era que ele estava sendo empurrado, questionado, repreendido. Não por guardas, nem por bandidos. Mas por gente comum. Moradores. Vizinhos. Quem você pensa que é? Gritou um senhor com a voz embargada. Vem aqui falar de perdão como se fosse padre? Não é de hoje que ele tá plantando confusão, e cochichou uma mulher, segurando firme a mão da neta. A tensão aumentava, mas ninguém agia de fato. Até que, entre todos os pés descalços e chinelos desgastados, surgiu uma presença inesperada. De pelos dourados empoeirados, olhos atentos e rabo levantado, Caramelo cruzou a praça como um raio. Ele era conhecido por todos, andava solto pela vila, dormia onde desse, e era alimentado pelas mãos generosas de quem ainda tinha coração tranquilo. Mas nunca tinha se envolvido em nada. Até aquele dia. Com um latido agudo, o cão se pôs entre o homem e os moradores. Rosnou baixo. Depois latiu mais forte. Depois uivou. Olha o cachorro, gente! Disse uma criança. Mas ninguém riu. Ninguém se moveu. Caramelo, o cão que vivia à sombra dos muros e sob os bancos da praça, agora desafiava todo mundo. Protegendo aquele homem misterioso. Aquilo mexeu com as pessoas. O silêncio que veio em seguida foi mais forte do que os gritos. Um ou dois deram passos para trás. O homem, ainda de cabeça baixa, tocou levemente a cabeça de Caramelo. Obrigado, amigo. Só isso. Naquela noite, a vila fervia em comentários. Caramelo virou o centro das conversas. Alguns diziam que o cachorro havia sentido algo espiritual. Outros afirmavam que ele tinha sido treinado. Os mais religiosos comentavam em voz baixa que aquilo era um sinal, vai ver, um milagre. O certo é que ninguém dormiu tranquilo naquela vila. Enquanto isso, Caramelo dormia tranquilo embaixo do altar abandonado da capela, ao lado do andarilho, que repousava com as mãos entrelaçadas sobre o peito. A lua iluminava o espaço silencioso, e a brisa da noite fazia render as janelas de madeira antiga. Nos dias seguintes, os dois se tornaram inseparáveis. Caramelo seguia o homem por todo o canto.
Do pequeno mercado ao poço da vila. Das missas à beira do rio às caminhadas silenciosas pelas veredas secas do sertão. A figura dos dois juntos se tornava cada vez mais comum, se cada vez mais desconfortável para alguns. Dona Alzira, a mais velha da comunidade, comentava com pesar: nunca vi cachorro se apegar assim. E esse homem tem um jeito esquisito, fala manso demais. A gente tem que abrir o olho. Mas seu neto, Tiaguinho, achava tudo maravilhoso. Aos 9 anos, já tinha perdido o pai e vivia calado. Mas desde que viu Caramelo defendendo o homem, passou a seguir os dois de longe. Começou a desenhar as cenas que via no caderno da escola: o cachorro latindo, o homem orando, os dois caminhando ao pôr do sol. Na vila, essa união começou a virar lenda. Foi numa quinta-feira, durante a preparação da procissão de Nossa Senhora, que algo novo aconteceu. O peregrino, como passaram a chamá-lo, se ajoelhou no meio da praça enquanto todos enfeitavam o caminho com palhas, flores secas e bandeirolas. Sem dizer uma palavra, ficou ali, de olhos fechados. Caramelo, como sempre, deitou-se ao seu lado, a cabeça erguida, vigiando. Algumas pessoas ficaram desconfortáveis. Um dos organizadores se aproximou: você não vai ajudar, não? Ou vai só ficar aí atrapalhando? O homem abriu os olhos, sorriu e disse: estou rezando por todos nós. A resposta simples provocou mais reações do que se imaginava. Um pequeno grupo começou a questionar por que ele estava sempre presente, mas nunca ajudava com as tarefas. Quem ele pensava que era? E o cachorro, por que só ficava ali deitado? A fé de alguns se misturava com a irritação de outros. E aos poucos, aquilo deixava de ser só sobre fé, se virava disputa, orgulho, medo do novo. À noite, durante a celebração da novena, Caramelo subiu discretamente no altar. Não latiu. Só se sentou ao lado da imagem da santa. O padre interrompeu a leitura. Esse cachorro parece que tem alguma missão, disse, rindo sem jeito, tentando aliviar a tensão. Mas nem todos riram. Após a missa, algumas pessoas se reuniram na praça para conversar. Esse homem tá mexendo com o que não devia, e esse cachorro, sei não, ele não é daqui, disse um. E tudo que é de fora causa confusão. As primeiras sementes do conflito estavam plantadas. E o mais estranho de tudo é que nenhum dos dois, nem o homem, nem o cachorro, pareciam se preocupar. Na madrugada seguinte, uma tempestade caiu sobre a vila. Forte, barulhenta, daquelas que arrancam telha e derrubam antena. No meio da ventania, o sino da capela começou a tocar. Toques fortes, descompassados, assustadores. As pessoas acordaram aos gritos, saíram de casa correndo, algumas fizeram o sinal da cruz. Era o fim do mundo? Quando chegaram à igreja, encontraram o cachorro no alto do campanário. Molhado, tremendo, mas vivo. Como ele subiu até lá, ninguém sabia. Só se ouviam as vozes: isso é um sinal, um aviso do céu, esse cachorro não é normal. E foi assim que o Caramelo, o vira-lata que ninguém adotava, virou símbolo de algo maior. De algo que ninguém ainda compreendia, mas que estava só começando a transformar Vila do Rosário. A notícia se espalhou pela vila logo cedo, como rastilho de pólvora em mato seco, e a imagem da padroeira tinha desaparecido da capela. Não havia sinal de arrombamento. Nem trilha, nem testemunha, nem explicação. A santa, uma estátua de madeira antiga, trazida por tropeiros séculos atrás, esculpida por mãos anônimas e adorada por gerações, simplesmente sumira do altar. O sino da igreja, desta vez tocado à mão, ecoou pela vila inteira às 7 da manhã. O padre, ainda de batina torta e olhos marejados, pediu calma, mas o povo já estava inquieto. Era como se a alma da vila tivesse sido arrancada com as próprias mãos. Foi ele, alguém sussurrou. Quem? O homem. O peregrino. Ele mexeu com as coisas de Deus. E o cachorro, então? Vive no altar como se fosse santo. O clima, que antes era de curiosidade, começou a virar acusação. Caramelo, que dormia enrolado ao lado do banco da praça, levantou as orelhas ao ouvir os murmúrios.
Seus olhos, atentos como os de um guarda noturno, acompanharam os passos nervosos da multidão indo e vindo da igreja. O peregrino, sentado à sombra da mangueira, apenas observava. Calmamente. Como quem já viu o mundo ruir e sabia que tudo se reconstrói. Mas nem ele parecia preparado para o que viria. Dona Alzira, acompanhada de 3 outras senhoras e 2 homens, foi até onde ele estava sentado. Não nos leve a mal, moço, mas desde que o senhor chegou, as coisas têm mudado. E nem sempre para melhor. A santa sumiu. Isso nunca aconteceu antes. O homem olhou nos olhos dela. Depois olhou para Caramelo, que se levantou e se pôs ao seu lado. Não mexi em nada, disse o peregrino, com a voz serena. Nem eu, nem ele. Mas se não foi você, foi quem? A pergunta ficou no ar como fumaça de fogueira. Foi no meio daquela tensão que Tiaguinho apareceu correndo, com o cabelo desgrenhado e os olhos arregalados. Eu vi. Eu vi para onde o Caramelo foi ontem à noite. Todos se calaram. Ele foi até a gruta do morro, aquela que a gente brinca de esconder. Ele subiu sozinho. Eu tava seguindo ele, escondido. E o que tem lá, menino? Perguntou uma das mulheres. Tem luz. E gente. Eu vi 2 adolescentes entrando com uma caixa e vi a cabeça da santa dentro. A vila congelou. Ninguém sabia o que fazer. O padre se aproximou do grupo, que agora cercava Tiaguinho, e ouviu a história em silêncio. Depois, com voz firme, vamos até lá. A trilha da gruta era estreita e coberta de mato, ladeada por pedras escorregadias e cactos escondidos. Era um lugar onde crianças se aventuravam, mas adultos evitavam. Ainda assim, naquela manhã abafada, mais de 20 moradores subiram o morro, liderados por Caramelo, que andava à frente com passos rápidos e certeiros, como se soubesse exatamente onde estava indo. Ao chegar na entrada da gruta, ouviram vozes. Ninguém ia perceber, só queríamos chamar atenção. 2 adolescentes estavam lá dentro. Um deles segurava a imagem da padroeira, ainda envolta num pano velho. Ao verem a multidão, congelaram. A gente só queria protestar. Gritou o mais alto. Todo ano é a mesma coisa, todo mundo faz promessa, enfeita a vila, mas ninguém se preocupa com quem passa fome, com quem tá sozinho. A gente queria que notassem. O silêncio da gruta foi quebrado pelo latido seco de Caramelo. Não foi por maldade, disse o outro rapaz, com os olhos marejados. Foi por desespero. O peregrino se ajoelhou ao lado deles. Não disse nada. Apenas tocou a cabeça dos 2 jovens e olhou para o povo da vila. Às vezes, o erro é só um grito mal lançado, disse, em voz baixa. A imagem foi devolvida ao altar no mesmo dia, sob o som do sino e os olhos marejados de uma vila inteira. O padre, em homilia improvisada, pediu compreensão. E, pela primeira vez, mencionou o peregrino de forma respeitosa, e não é porque alguém é diferente que veio para dividir. Às vezes, a diferença é o que nos ensina a unir. Caramelo, que estava sentado bem à frente da igreja, abanava o rabo discretamente. Seu olhar encontrava o de todos que o olhavam, se, de algum modo, cada um sentia que havia entendido algo, mesmo sem saber exatamente o que. Naquela noite, a praça estava cheia. Mas não de brigas, nem de acusações. Estava cheia de música, comida e velas acesas em sinal de agradecimento. A santa havia voltado. Mas mais do que isso, a vila havia começado a se olhar nos olhos de novo. O grupo de jovens organizou, com a ajuda do peregrino e de Caramelo, uma feira comunitária no domingo seguinte. Ali, levaram frutas, roupas e livros que estavam parados em casa. E mais, ouviram as histórias dos mais velhos, como a de seu Chico, que há 20 anos carregava a cruz da procissão sozinho, sem nunca reclamar. Tiaguinho, inspirado, fez um cordel sobre o dia em que Caramelo farejou a verdade e salvou a santa. O texto foi colado no mural da escola, depois lido na rádio local. E, de repente, o cachorro da vila virou mais do que símbolo, virou herói. Mas nem todos estavam satisfeitos.
Essa história tá indo longe demais, resmungou Dona Alzira. Daqui a pouco tão rezando pra cachorro. O ancião da vila, seu Antenor, também ficou incomodado. Ele sempre foi respeitado como guardião das tradições. Mas agora via o povo olhando mais para o peregrino e o cão do que para os próprios santos. Numa reunião reservada com o padre, comentou: "A fé tem forma. E esse povo tá se deixando levar por símbolo que não se entende." Mas o padre, em silêncio, ofereceu um pedaço de bolo de milho. Depois disse: "A fé tem forma, mas também tem coração." Na semana seguinte, uma senhora muda há 15 anos entrou na igreja durante a missa. Caminhou com dificuldade até o altar, encostou a mão na cabeça de Caramelo, que estava deitado ao lado da santa, e sussurrou algo. Ninguém entendeu. Mas todos ouviram. Paz. O padre parou. O coro silenciou. E os olhos da senhora se encheram de lágrimas. A vila estava mudando. As pessoas começaram a deixar frutas na praça, perto do lugar onde Caramelo costumava dormir. Outras acendiam velas, não em adoração, mas como forma de agradecer. Crianças iam para a escola falando dele, desenhando suas aventuras. E os adultos, mesmo os mais resistentes, começaram a admitir que aquele cachorro, de algum jeito, havia trazido um novo espírito para a comunidade. O peregrino continuava o mesmo. Caminhava em silêncio, escutava mais do que falava, ajudava quando podia. Mas agora era visto com outros olhos. Já não era o estranho, era o visitante que chegou com algo que ninguém sabia que precisava, de esperança sem palavras. E no centro de tudo, estava Caramelo. Não falava. Não pedia nada. Só andava com dignidade, observava, e protegia. Porque, no fundo, ele não queria ser lenda. Ele só queria pertencer. Os preparativos para a festa de São João fervilhavam em Vila do Rosário. Era o maior evento do ano. A praça se transformava numa paleta de cores e aromas, bandeirolas coloridas cortavam o céu, o cheiro de milho assado se misturava ao de fogueira, e o som das sanfonas ensaiava nos becos. Cada morador tinha sua função: cortar cana, varrer o chão batido, costurar trajes de chita ou preparar o grande arraial da igreja. Naquele ano, porém, a festa carregava um clima diferente. Desde os acontecimentos do cachorro, ou como já chamavam entre cochichos, havia uma tensão misturada à curiosidade. Muitos viam o peregrino e Caramelo como símbolos divinos. Outros, como o desvio da fé tradicional. A comissão da festa se reuniu por 3 semanas. Entre eles, Dona Alzira fez questão de destacar: desse ano vamos manter tudo como sempre foi. Sem improviso, sem invenção. E que fique claro, o cachorro não entra no arraial. Mas Caramelo não precisava de convite. No ensaio da quadrilha, apareceu no meio dos pares, abanando o rabo e correndo entre os dançarinos. Uma menina caiu de tanto rir, um senhor tropeçou na própria bota tentando evitar pisar nele. O povo ria, mas os organizadores não gostaram. "Esse cachorro vai estragar tudo", gritou um deles. "Isso aqui não é circo, não." O peregrino, que assistia à cena de longe, caminhou até o centro da roda, pegou Caramelo pelo pescoço com delicadeza e o levou para a sombra. "Hoje não, amigo. Hoje é dia deles." Caramelo deitou com os olhos baixos. Havia algo no seu olhar, um cansaço? Uma tristeza? Ou só o incômodo de não ser bem-vindo? No grande dia, a vila se encheu como em romaria. Vinha gente de fora e das fazendas vizinhas, das comunidades sertanejas, até da cidade grande. A comida era farta, a música vibrava, os vestidos rodavam no vento. O peregrino vestia uma camisa branca simples e calça de linho. Caminhava devagar entre as barracas, observando, sempre em silêncio. E atrás dele, como sombra fiel, vinha Caramelo, com um laço azul no pescoço, presente das crianças da vila. Ao passar pela barraca do milho cozido, Caramelo parou. Seus pelos se eriçaram. Ele farejou algo. Abaixou a cabeça e avançou. O peregrino seguiu. No fundo da barraca,
Próximo às caixas de estoque, havia um carro desconhecido. Preto, com vidros escuros, coberto de poeira da estrada. Dentro, sacolas com frutas, imagens religiosas, papéis amassados e 2 estatuetas pequenas da igreja local. O peregrino se aproximou, observando. Caramelo rosnou. O dono da barraca apareceu, confuso. Algum problema aí? Antes que alguém respondesse, um homem bem vestido saiu de trás da igreja. Usava blazer leve, relógio de pulso e um sorriso fácil. Algum problema com meu carro? Era o forasteiro. Chamava-se Teodomiro, mas preferia que o chamassem de Theo. Dizia ser empresário, interessado em desenvolver o turismo religioso da região. Prometia hotéis, lojas de artesanato, parcerias com a diocese. Andava com discurso doce, mas olhos calculistas. Esse carro tem coisas da igreja, disse o peregrino, com suavidade. Theo riu. Presentes que recebi. Gente simples agradecendo. Nada demais. O padre, chamado às pressas, chegou confuso. O povo começou a se aglomerar. Caramelo não tirava os olhos do homem. Eu vi ele saindo da capela com sacolas. Gritou Tiaguinho, em meio à multidão. Mas sem provas, nada pôde ser feito. O homem negou. Disse que fora mal interpretado. E ainda elogiou o cachorro, de inteligente, esse animal. Pena que anda com gente desconfiada. O povo se calou. O padre, sem saber como agir, afastou-se. E Caramelo? Ficou imóvel. Só seu rabo, que antes abanava, agora estava abaixo, colado ao corpo. À noite, durante o forró, tudo parecia voltar ao normal. Mas não para Caramelo. No meio da festa, ao som alto do trio de sanfona, rabumba e triângulo, o cachorro se enfiou por entre as pernas dos dançarinos. Derrubou uma mesa de doces, esbarrou num balde de água e causou uma confusão que terminou com gritos. Eu avisei. Gritou Dona Alzira. Esse cachorro não é santo. É bagunça. O som parou. A praça se silenciou. O peregrino, com olhar cansado, pegou Caramelo no colo, pela primeira vez, se saiu caminhando lentamente para fora da festa. O povo abriu espaço. Ninguém o seguiu. Naquela noite, a vila dormiu diferente. O céu estava limpo, mas o ar parecia pesado. Pela manhã, o banco da praça onde o peregrino costumava sentar estava vazio. Também o canto da igreja, o altar da capela, o campanário onde Caramelo costumava espiar os sinos. Nada. Tiaguinho foi o primeiro a notar. Sumiram. Dona Alzira fechou os olhos e murmurou, melhor assim. Mas nem ela acreditava nisso. Nos dias seguintes, a vila entrou num silêncio estranho. A rádio não tocava. As conversas nas calçadas duravam menos. As crianças, antes barulhentas, ficavam mais tempo dentro de casa. Na segunda-feira, o sino da igreja tocou para a missa. Mas ninguém apareceu. Eles faziam diferença, confessou o padre à sacristã. Eu vi com meus próprios olhos. E sem aviso, uma vela apareceu no altar, acesa por mãos desconhecidas. Depois outra, e mais outra. Até que, em 2 dias, o altar da capela ficou cheio de luz, velas para Caramelo e o peregrino. Tiaguinho, sem saber o que fazer com tanta saudade, pegou seu caderno e desenhou a praça vazia. Depois desenhou Caramelo no alto do morro, olhando o pôr do sol. E ao lado dele, o peregrino, com uma mão sobre sua cabeça. Na semana seguinte, colou esse desenho na parede da igreja. E foi ali que tudo mudou. No sábado, pouco antes do entardecer, uma criança correu gritando, ele voltou. É ele. Era Caramelo. Sujinho, magro, com uma orelha caída e o laço azul desbotado, mas com o mesmo olhar atento. A vila se moveu como uma onda. Vieram todos, o padeiro, a costureira, o sapateiro, o padre, Dona Alzira. Todos em volta dele. Mas o cachorro não parou. Começou a andar devagar, rumo ao antigo altar da praça.
Sentou-se ali. E esperou. Minutos depois, entre as árvores, surgiu o peregrino. Mais magro, mais calado, mas com o mesmo passo firme. Ao vê-lo, ninguém falou. Ninguém precisou. Apenas se aproximaram. Dessa vez, foi o padre quem quebrou o silêncio. Seja bem-vindo de volta. Estávamos com saudade. O peregrino olhou para Caramelo, depois para o povo. Também estávamos. E foi assim que, sem promessas, sem discurso, sem exigências, a vila se refez. Na semana seguinte, a comissão se reuniu. Decidiram criar, junto à festa de São João, a festa do amigo fiel, em homenagem à coragem, à verdade e ao que une as pessoas de coração aberto. Caramelo ganhou uma casinha nova, no centro da praça. Mas preferia dormir ao lado do altar, como sempre fez. E o peregrino continuava andando em silêncio. Só que agora, ao seu redor, as pessoas também caminhavam juntas. E pela primeira vez em muito tempo, ninguém se sentia sozinho. O sol nascia tímido em Vila do Rosário, filtrando seus primeiros raios entre os galhos secos das árvores centenárias da praça. Uma leve neblina subia das pedras frias da rua de paralelepípedos, como se o chão estivesse respirando. Era o primeiro dia do mês de agosto, e com ele, se iniciava a novena de Santa Luzia, padroeira da visão e da clareza, tanto dos olhos quanto da alma. O clima era de recomeço. Desde o retorno do peregrino e de Caramelo, a vila parecia mais leve, mais inteira. As pessoas se cumprimentavam com sorrisos tímidos, mas sinceros. Os bancos da igreja voltaram a encher. O cheiro de incenso voltou a ocupar as manhãs. E as crianças voltaram a brincar na rua sem medo. Caramelo, agora com coleira bordada em crochê feita pelas senhoras do grupo de oração, caminhava livremente, visitando as casas como um pároco de quatro patas. Ele era recebido com pedaços de pão, água fresca, carinho nos ouvidos e palavras mansas. Mas apesar da rotina mansa, um novo desafio se aproximava. Foi numa manhã de quinta-feira que seu antenor caiu na rua. Estava indo para a igreja como fazia há décadas, chapéu na cabeça e terço no bolso. Parou de repente, cambaleou e caiu de joelhos. O povo correu para ajudá-lo, mas ele só murmurava uma coisa: na imagem, tá chorando, tá chorando. Levarão-no para casa. O médico da vila disse que era desidratação. Mas no dia seguinte, outra mulher, Dona Ritinha, jurou ter visto lágrimas escorrendo do rosto da santa no altar. É óleo, disse o sacristão. Deve ter pingado de alguma vela. Mas não havia vela acesa perto. Rapidamente, a vila se dividiu. Alguns acreditavam que era milagre. Outros achavam exagero. E havia os que viam nisso um alerta divino. O padre tentou acalmar: pode ser umidade, pode ser reação da madeira antiga. Mas se é sinal, que seja de esperança. Foi aí que o peregrino, que nada dizia sobre o assunto, entrou na igreja acompanhado de Caramelo. Sentou-se no último banco. E ali ficou, em silêncio, os olhos voltados para a imagem. Caramelo, por sua vez, não tirava os olhos do altar. Seu corpo estava tenso, como se soubesse algo que os outros ainda não tinham percebido. Naquela noite, Caramelo desapareceu. O desaparecimento do cachorro causou um novo abalo na vila. Pela manhã, não estava deitado na praça. Nem na capela. Nem nas casas onde costumava visitar. O peregrino, com expressão aflita, andava pelas trilhas da mata com passos largos e olhos vermelhos. Tiaguinho chorava sem parar. Ele nunca some. Nem uma noite. O povo ajudou nas buscas. Durante 3 dias, procuraram por toda a região, campos, riachos, morros, até o antigo cemitério. Nenhum sinal. Foi no 4º dia que Dona Joana, uma senhora cega, ouviu latidos vindo do lado leste da vila, onde há muito tempo havia uma construção abandonada, no antigo retiro dos monges. Lá encontraram Caramelo, parado diante de uma parede gasta, coberta de trepadeiras. Estava sujo, com as patas arranhadas e o pelo cheio de poeira. Mas firme.
Latiam para a parede como se algo estivesse do outro lado. O peregrino se ajoelhou e tocou a terra. Ele sentiu algo. Os homens da vila, com ferramentas, retiraram as pedras que tapavam a entrada. E então encontraram uma pequena capela subterrânea, há muito esquecida, com paredes pintadas por antigos monges e o chão coberto por folhas secas. No centro do altar antigo, repousava uma imagem de Santa Luzia, igual à da igreja, mas com uma diferença: faltava-lhe os olhos. Um silêncio profundo tomou conta do lugar. É a imagem original, disse o padre, emocionado. A que foi perdida há mais de 100 anos. Os livros antigos da paróquia registravam o desaparecimento da primeira imagem trazida pelos missionários. Diziam que ela havia sido destruída num deslizamento. Outros acreditavam que fora roubada. Ninguém sabia ao certo. Agora, ali estava ela. Sem olhos, mas intacta. O achado se espalhou como vento em milharal seco. Gente de outras vilas começou a visitar a capela subterrânea. Uns vinham rezar, outros observar. Muitos vinham apenas para ver Caramelo, o ocão da revelação, como começaram a chamar. O turismo aumentou. As vendas de velas e terços triplicaram. Mas junto com a fé, vieram os interesses. Theo, o empresário bem vestido, reapareceu com propostas novas. Essa imagem é patrimônio. Podemos erguer um santuário ali, cobrar entradas, criar hospedagem para os romeiros. É a chance de Vila do Rosário crescer. Dessa vez, foi o povo quem resistiu. Aqui ninguém vai ganhar em cima da fé dos outros, disse Dona Alzira, pela primeira vez ao lado do peregrino. Aqui quem manda é a esperança. A comissão organizou então a procissão das duas santas, uma caminhada simbólica levando a imagem sem olhos até a igreja, onde seria colocada ao lado da atual, como símbolo da união entre passado e presente, fé e ação, tradição e renovação. Caramelo lideraria o cortejo. No dia da procissão, a vila inteira se vestiu de branco. As crianças carregavam flores. Os jovens levavam velas. Os mais velhos caminhavam de braços dados. Caramelo ia à frente, com o laço bordado, limpo, altivo, como um general em missão sagrada. O peregrino vinha logo atrás, segurando a imagem envolta num pano de linho. O caminho foi tomado por cantos, lágrimas e silêncio respeitoso. Até os sinos tocaram sozinhos, diziam alguns. No momento em que a imagem foi colocada no altar, ao lado da atual, um raio de sol atravessou o vitral da igreja, iluminando apenas os rostos das duas santas. Alguns caíram de joelhos. Outros começaram a cantar. E Caramelo deitou-se no centro da nave, fechou os olhos, e suspirou como quem completava um ciclo. Naquela noite, a praça foi tomada por festa. Mas não com fogos nem música alta. Foi uma celebração serena, com caldos quentes, pão de milho e abraços demorados. As pessoas sentavam-se para conversar, contar histórias, lembrar dos tempos difíceis e sorrir com o agora. Tiaguinho entregou ao peregrino um novo desenho, um caramelo com a imagem sem olhos nas costas, como um guerreiro da fé. Ele encontrou o que a gente perdeu, disse o menino. O peregrino sorriu e o abraçou. Pela primeira vez, o povo viu lágrimas em seus olhos. Caramelo virou estátua. Literalmente. Um artista local, inspirado pelos acontecimentos, esculpiu em madeira uma réplica do cachorro, com os olhos atentos e o corpo firme, como ele estava no dia da descoberta. A estátua foi colocada no centro da praça, com uma placa simples e a quem viu sem precisar de olhos. Mas Caramelo, o verdadeiro, continuava ali. Vivendo, andando, sentindo. Dormia no altar, visitava as casas, caminhava com o peregrino. E agora, sempre que alguém passava por um momento difícil, dizia: vai lá na praça. Fala com o Caramelo. Ele entende. E, de algum modo, entendia mesmo. Porque Caramelo não precisava falar. Bastava estar. E isso mudava tudo. Setembro amanheceu seco e amarelado. A estação da seca era especialmente dura em Vila do Rosário. O vento levantava a poeira das estradas e o mato chiava ao menor movimento.
As lavouras minguavam, o gado perdia peso e as cisternas começavam a baixar. Ainda assim, a vila permanecia vibrante, sustentada por um sentimento novo, uma fé construída não no medo, mas na esperança. Na praça, ao lado da nova estátua de Caramelo, fiéis acendiam velas e deixavam bilhetes com pedidos singelos: cura para minha mãe, trabalho pro meu filho, força. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Para continuar. E Caramelo? Continuava seu ofício invisível, andar, olhar, ouvir e, quando necessário, agir. Foi em uma dessas manhãs quentes que uma senhora diferente apareceu na vila. Chegou a pé, com uma trouxa de roupas nas costas e um olhar profundo, de quem já tinha vivido mais do que parecia. Vestia uma bata branca simples, lenço na cabeça e pés descalços. Chamava-se Mãe Beata. Vim porque sonhei com o cachorro, disse, com voz baixa, mas firme. A vila, ainda que desconfiada, ouviu. Mãe Beata era rezadeira, parteira e contadora de histórias. Vinha de longe, de uma comunidade ribeirinha do sertão baiano. Em seu sonho, Caramelo a guiava até uma fonte enterrada no chão seco da vila. Onde ele deita, a água por baixo. Sonho repetido 3 vezes. Isso não é sonho. É chamado. O povo se reuniu. Alguns riram. Outros se entreolharam. Mas Tiaguinho foi o primeiro a falar. Eu vi Caramelo deitar perto do velho cruzeiro, aquele abandonado na entrada do povoado. O padre, o peregrino e alguns moradores foram até o local com paz, inchadas e mãos cheias de fé. Caramelo acompanhava com seu passo calmo. Quando chegaram ao cruzeiro, um toco de madeira quase esquecido, tombado sobre pedras e poeira, ele parou. Cheirou o chão, girou 2 vezes e deitou. Mãe Beata se ajoelhou. Aqui está. As escavações começaram naquela mesma tarde. Não havia mapa, nem certeza. Mas havia convicção. Após 3 dias de escavação lenta e cuidadosa, bateram em uma estrutura de pedra. Abriram uma passagem estreita, e ali estava um antigo poço de pedra, entulhado, mas ainda firme. Ao puxarem os baldes, veio água, esbarrenta, tímida, mas real. Com a ajuda do peregrino, limparam o poço e instalaram uma bomba manual. Em uma semana, o poço fornecia água limpa para dezenas de famílias que já tinham cisternas secas. A notícia correu. A vila voltou a receber visitantes, agora não só devotos, mas curiosos, geólogos, até equipes de televisão. Uma delas queria filmar Caramelo em sua rotina. Outra ofereceu um documentário. O prefeito da cidade vizinha apareceu com terno apertado e propostas de valorização turística da fé. Mas o povo de Vila do Rosário, agora fortalecido, sabia o que queria. Queremos manter nossa simplicidade, disse o padre. Aqui, quem manda não é o espetáculo. É o silêncio que escuta. Mãe Beata passou a morar temporariamente na vila. Ajudava os enfermos com banhos de ervas, rezas, chás e escuta. Com o tempo, se tornou amiga de Dona Alzira, santa e cética, agora curiosa. A senhora reza com ervas. Mas isso é de igreja? Minha filha, fé tem sotaque, mas fala a mesma língua. O que importa é se nasce do bem. Caramelo passou a visitá-la todos os dias. Dormia ao pé de sua rede. À noite, ela contava histórias para ele como se fossem para uma criança, lendas antigas, cantigas de roda, causos de fé e amor. Mas nem todos viam isso com bons olhos. Theo, o empresário, retornou mais uma vez. Dessa vez, trouxe 2 homens engravatados e um documento, uma proposta de tombamento da vila como patrimônio turístico religioso. Com isso, queria transformar a praça em um centro de visitação. Estátuas maiores, quiosques, um centro de fé com estrutura moderna. O povo se reuniu na igreja. Pela primeira vez, realizaram uma votação comunitária. Quem é a favor de manter Vila do Rosário como ela é? Levante a mão. Quase todos levantaram. Theo saiu com o rosto tenso.
Antes de partir, lançou: "A fé sem progresso morre. Um dia, vocês vão me chamar de volta." Caramelo observou a partida de longe, como quem assiste uma tempestade que passa sem atingir. Em outubro, a seca apertou. As lavouras falharam. As frutas murcharam. Mas o poço, descoberto por Caramelo, ainda fornecia água. Em troca, o povo organizava mutirões, carregavam baldes para os mais velhos, repartiam a colheita que sobrava, cozinhavam em grandes panelas na praça. Mãe Beata chamou isso de "o milagre que brota do chão e cresce nas mãos." E em meio à luta, surgiu a ideia de um novo projeto, o Jardim da Esperança. Tiaguinho sugeriu plantar ao redor do poço. Se ele trouxe água, podemos dar vida em volta. Como um agradecimento. O povo se animou. Cada família trouxe uma muda. Plantaram flores, ervas, pequenos arbustos e até bananeiras. O solo era duro, mas com regras e cuidado, o verde começou a surgir. O Jardim da Esperança florescia, assim como a vila. Mas foi então que aconteceu o inesperado. Durante a montagem de uma pequena cerca de proteção ao redor do poço, Caramelo caiu. Escorregou no barro molhado, bateu a pata e uivou. Algo raro. O povo correu. O peregrino o carregou no colo até a sombra. A veterinária da cidade, chamada às pressas, diagnosticou uma fratura leve. Precisa de repouso. Mas vai se recuperar. Caramelo, mesmo com dor, abanava o rabo. Mas sua quietude preocupava. Pela primeira vez em muito tempo, ele não caminhava. O altar sentia sua ausência. As ruas também. Tiaguinho, todos os dias, levava ramos de arruda para colocar ao lado dele. Dona Alzira fez uma almofada com bordado de cruzes e estrelas. Mãe Beata preparava ungüentos e passava com delicadeza. Esse cachorro carrega mais que patas. Carrega propósito. Durante as semanas seguintes, a vila se moveu mais devagar. O peregrino, que raramente falava, fez uma oração pública na praça e quando a luz se cansa, a gente cuida dela até ela voltar a brilhar. Caramelo começou a melhorar. Primeiro, sentou. Depois, arrastou-se até o altar. E então, numa manhã silenciosa, levantou com esforço e deu 3 passos. O povo aplaudiu em silêncio. Porque ali, o milagre não era levantar. Era querer continuar caminhando, mesmo com dor. No fim de outubro, o jardim já florescia em tons de amarelo, rosa e lilás. As borboletas surgiram, os passarinhos voltaram. A vila, antes castigada pelo sol, agora tinha seu pedaço de vida verde. E no centro, o poço. No dia da inauguração oficial do Jardim da Esperança, Caramelo caminhou sozinho até o centro da praça. Parou, olhou ao redor, e então deitou sobre a terra, como havia feito meses antes. Todos entenderam o gesto. Era ali o coração da vila. Naquela noite, uma lua cheia redonda e brilhante iluminava o chão como o farol de Deus. A vila cantou. Tocaram violas, rezaram novenas, contaram causos e comeram canjica. O peregrino, que raramente sorria, foi visto rindo com Tiaguinho, sentado ao lado de Caramelo, enquanto o cachorro dormia com o focinho encostado na terra. Ele tem nome de doce, disse Tiaguinho. Mas é mais forte que qualquer pedra. E o peregrino respondeu, com a voz calma, vê que o amor também é forte. Mesmo quando é manso. A vila aprendeu que milagre não é fogo que cai do céu. Milagre é água que brota da terra, é flor que nasce no seco, é silêncio que escuta, é um cachorro que aponta o caminho. É esperança que anda sobre 4 patas. E Caramelo continuava ali. Não como do rosário, todos olhavam o céu como quem espera uma resposta. Era o tempo das promessas. O tempo em que a natureza e a fé se encontravam na mesma pergunta: vai chover? O calor do meio-dia fazia o chão da praça parecer um braseiro escondido sob pedras. As janelas ficavam abertas, as crianças usavam roupas leves e os mais velhos caminhavam à sombra com garrafas d'água na mão. Caramelo já estava recuperado. Caminhava novamente com firmeza, embora com a pata traseira direita ainda um pouco rígida.
Mas sua presença era constante, marcante. Dormia na entrada da igreja pela manhã, vigiava o poço à tarde e passeava pelas casas ao entardecer. Na primeira semana do mês, aconteceu algo inexplicável. Durante a missa de domingo, uma criança apontou para o céu e gritou: "Olha lá! É o rosto de Jesus!" Todos saíram da igreja apressados. E ali estava uma formação de nuvem redonda, clara, com contornos que lembravam um rosto sereno, olhos fechados, barba e cabelos compridos. O povo se emocionou. Alguns choraram. Outros ajoelharam no chão de terra. Mas o que chamou ainda mais atenção foi Caramelo. Ele se sentou no centro da praça e olhou fixamente para o céu, como se também visse algo que os humanos só imaginavam. E então, latiu apenas uma vez. No dia seguinte, um fenômeno curioso: as abelhas voltaram. As colmeias naturais, que há anos tinham desaparecido das árvores da vila, começaram a se formar no galho de um juazeiro velho, ao lado do altar de Caramelo. Eram abelhas pequenas, mansas, de mel claro e suave. Mãe Beata foi a primeira a interpretar: quando a terra chama, os que cuidam dela voltam. Essas abelhas são um recado. O equilíbrio está voltando. A partir daí, os eventos se intensificaram. Uma mulher estéril, que por anos tentava engravidar, apareceu com os olhos cheios d'água segurando um exame positivo. Fiz promessa a Caramelo. E ele me ouviu. Outro homem, que vivia acamado, foi visto caminhando de bengala pelas ruas. Sonhei com o peregrino me dando chá. No outro dia, senti força nas pernas. O que antes era fé, agora ganhava contornos de transformação. A vila começava a se enxergar como um lugar escolhido para a cura, não apenas do corpo, mas do espírito. Entretanto, como toda luz, a fé também projeta a sombra. E ela apareceu disfarçada. Uma mulher da cidade grande, elegante e sorridente, chegou à vila num carro importado. Apresentou-se como Verônica, jornalista e pesquisadora de religiosidade popular. Disse que queria entender o fenômeno de Caramelo para escrever um livro. Quero ouvir histórias, conhecer o cachorro, conversar com o peregrino. O povo recebeu com educação. Mas Caramelo, que sempre se aproximava de todos, rosnou. Foi a primeira vez que o viram assim, desconfiado, até arredio. O peregrino manteve-se em silêncio. Ele sente quando algo não é verdadeiro, murmurou Dona Alzira. Mesmo assim, Verônica permaneceu. Hospedou-se na casa da costureira, visitou a igreja, gravou vídeos, entrevistou Tiaguinho e até Mãe Beata. Não sou contra, dizia ela, só quero mostrar para o mundo o que vocês têm de mais bonito. Mas na terceira noite, foi vista mexendo na base da estátua de Caramelo, com um caderninho nas mãos e uma trena. Mãe Beata a confrontou: "Me está medindo o milagre?" Verônica sorriu. "Estou medindo o impacto." E na manhã seguinte, partiu sem se despedir. Dias depois, começaram a circular vídeos da vila nas redes sociais. Chamavam Caramelo de o cão milagroso do interior, misturavam fatos com invenções, apresentavam Peregrino como um messias mudo, e usavam imagens da estátua como símbolo de nova seita do sertão. A vila sentiu-se exposta. O padre ficou em silêncio por 2 dias inteiros. Quando voltou a falar, disse com firmeza: "E não somos um espetáculo. Somos uma comunidade que luta, que sente, que acredita. Quem quiser viver isso conosco, seja bem-vindo. Mas quem quiser apenas olhar, que olhe de longe." Tiaguinho chorou. Achava que tinha feito algo errado ao contar suas histórias. Caramelo lambeu suas mãos. Foi nessa mesma semana que a seca atingiu o ponto mais crítico. As folhas das árvores murcharam. A água do poço baixou quase pela metade. E a plantação do jardim começou a amarelar. O povo se reuniu em oração. Fizeram novena, jejum, vigílias noturnas. Mas a chuva não vinha. "A fé precisa de silêncio", disse o peregrino. "Ela cresce quando o coração fala mais alto que o medo." E então decidiram fazer algo que não era comum: na procissão da seca, uma caminhada em que, ao invés de pedir, o povo ofereceria.
Cada um levaria algo que amava, uma planta, um objeto, uma lembrança. Como forma de dizer à natureza, e aqui estamos, cuidando da terra, mesmo quando ela parece dormir. No dia da procissão, a vila caminhou em silêncio. Crianças levavam vasinhos com flores, os mais velhos levavam cruzes de madeira, mulheres traziam bordados e colchas feitas à mão. O peregrino carregava uma Bíblia antiga. E Caramelo carregava nas costas uma pequena cesta com sementes. O cortejo caminhou até o pé do morro onde havia uma clareira seca. Ali, o povo se ajoelhou. Plantaram as sementes no chão duro. E esperaram. Naquela noite, ninguém dormiu. E foi então, às 3h20 da manhã, que os primeiros pingos bateram nos telhados. A chuva chegou como festa. Os telhados dançaram ao som das gotas. A terra suspirou. Os passarinhos voltaram a cantar antes mesmo do amanhecer. O poço subiu 5 palmos em 3 dias. As folhas ganharam brilho. O jardim reviveu. E Caramelo? Ah, Caramelo correu no meio da chuva, pulou nas poças, abanou o rabo como nunca. Os moradores riam. Pareciam crianças vendo o mundo nascer de novo. Na semana seguinte, Tiaguinho escreveu com letras tortas numa placa, e aqui, a fé anda devagar, mas nunca para. Pregou a placa ao lado da fonte. Mãe Beata, antes de partir de volta para sua comunidade, fez um último banho de ervas para Caramelo, beijou sua testa e disse, tu não é cachorro, não. Tu é caminho. No fim de novembro, a vila voltou à calmaria. A colheita voltou, as escolas retomaram as aulas, e os sinos da igreja tocavam como antes. Mas algo havia mudado. A fé agora era sólida, enraizada. Não porque era espetacular, mas porque era vivida, dia a dia, de riso em riso, de lágrima em lágrima. Uma tarde, quando o sol se punha com laranja vivo no céu, Tiaguinho perguntou ao peregrino, ele vai embora um dia. O peregrino olhou para Caramelo, que dormia com a cabeça sobre uma pedra. Talvez sim, talvez não. Mas o que ele ensinou já ficou. Tiaguinho olhou para o chão, pensativo. Então, e quando eu crescer, posso ser um caramelo? O peregrino sorriu. Se andar com amor, ouvir com o coração e não se calar diante do que é errado, então você já é. E a vila seguiu. Não como uma terra de milagres, mas como uma terra que ouve, acolhe e caminha. E Caramelo? Continuava ali. Correndo atrás das borboletas. Cuidando dos seus. E mostrando, sem palavras, o que o mundo parece ter esquecido, o que basta estar presente, com amor, para transformar tudo. Dezembro chegou. Carregado de brisas mornas e perfumes doces. A vila se enfeitava para o Natal com as mãos que podiam e os recursos que tinham, tiras de tecido, flores secas, enfeites reaproveitados e fitas de cetim amarradas em galhos. Era um tempo em que a memória parecia andar lado a lado com a fé. As noites tornaram-se mais longas, os encontros mais demorados. O povo se reunia na praça para cantar ladainhas, comer bolo de fubá e contar histórias. Caramelo, agora com um pequeno sino preso à coleira, caminhava entre as pessoas como se inspecionasse cada conversa, cada gesto, cada abraço. O peregrino, silencioso como sempre, ajudava discretamente e arrumava cadeiras, acendia velas, segurava os instrumentos das crianças que ensaiavam a cantata de Natal. Tiaguinho o acompanhava como um pequeno aprendiz, e os dois juntos eram como ponte e margem, diferentes, mas inseparáveis. Foi numa tarde azulada, de céu limpo e vento parado, que algo novamente aconteceu. Na torre da igreja, onde ninguém mais subia há anos, o sino tocou sozinho. Era um som limpo, profundo, impossível de confundir com o vento ou o tempo. Primeiro, um badalar tímido, como se alguém testasse o peso da fé. Depois, um som mais firme. Longo. Inconfundível. As pessoas pararam. Algumas largaram ferramentas. Outras saíram das casas. Todos se reuniram em frente à igreja, olhando para cima, para a torre esquecida. O padre, pálido de emoção, foi o primeiro a subir. Quando desceu, disse, e ninguém estava lá.
A corda está intacta. O acontecimento foi batizado pelos fiéis como o toque do coração. Diziam que era um chamado. Um sinal de que o menino, prestes a nascer, já caminhava pelas ruas da vila. Que o som do sino era um lembrete de que algo maior ainda viria. Mas havia quem não visse isso com bons olhos. Superstição! Gritou um homem recém-chegado, que vendia produtos de limpeza na vila. Não devemos viver de sinais, mas de trabalho. Repetia uma senhora da cidade vizinha. Mas o povo de Vila do Rosário não se abalava mais com quem duvidava. A fé ali era como a raiz de mangueira, profunda, silenciosa, impossível de arrancar. Na semana seguinte, o sino tocou novamente. Era sempre às 18 horas em ponto. Por 3 dias seguidos, o badalar soava sozinho, firme, anunciando algo que ninguém podia explicar, mas todos sentiam. Tiaguinho, com os olhos arregalados, cochichou ao peregrino: "Vê o aviso do menino Jesus chegando?" O peregrino não respondeu, mas pousou a mão no ombro do menino. E Caramelo, sempre presente nesses momentos, erguia as orelhas antes mesmo do sino tocar, como se ouvisse algo que os outros ainda não podiam. Foi então que uma nova visita chegou à vila. Uma mulher de voz doce e rosto marcado pelo tempo. Chamava-se Dona Cirene, e trazia nas mãos uma caixa de madeira bem cuidada, envolta num lençol de linho. "Vim devolver o que nunca foi meu", disse à porta da igreja. Dentro da caixa, havia uma pequena escultura de madeira. Era uma representação do menino Jesus esculpida de forma simples, com traços finos e olhos fechados. As mãos do boneco estavam juntas, como quem reza dormindo. Esta imagem sumiu da nossa capela há 52 anos. Meu pai a encontrou num rio, após uma enchente, e a escondeu com medo de represália. Guardamos todos esses anos. Mas agora, e ela pediu para voltar. O povo ficou em silêncio. O padre, com lágrimas nos olhos, recebeu a imagem e a colocou no altar improvisado da praça, onde aconteceria a cantata. O menino de madeira parecia pequeno diante de tanta emoção. Caramelo se aproximou e deitou-se exatamente ao lado da escultura, sem tocar, mas como quem vigia um recém-nascido. Naquela mesma noite, o sino tocou mais alto. E pela primeira vez, as nuvens se formaram em círculo acima da torre, como um véu de proteção. O Natal se aproximava. Dona Alzira organizava as crianças para o coral. Mãe Beata, que decidirá voltar para acompanhar o nascimento do menino, ajudava a preparar os pratos típicos da ceia comunitária. O peregrino costurava estrelas de pano e colava com cera nos bancos da igreja. Tiaguinho cuidava da iluminação com lampiões e velas. E Caramelo escolheu dormir todas as noites ao lado da imagem do menino. "Tá vigiando ele", dizia Tiaguinho. Como vigiou a vila. No dia 24, uma multidão se formou. Não apenas os moradores, mas visitantes de vilas vizinhas, romeiros, pessoas em silêncio, muitos apenas com os olhos marejados. Não havia fogos. Nem palcos. Nem microfones. A celebração era feita de silêncio, de canto e de presença. A imagem do menino foi colocada no altar montado ao ar livre, entre flores do Jardim da Esperança e luzes feitas com potes de vidro e velas. As crianças cantaram desafinadas e lindas. As senhoras trouxeram pratos de doces, farofas, canjicas e pão caseiro. O cheiro se espalhava como lembrança de infância. E às 22 horas, o sino tocou. Mas dessa vez, alguém o viu tocar. Era uma menina pequena, sentada no chão da igreja, brincando com um carrinho de madeira. Ela apontou para a torre e disse: "Vê o moço de branco." Ninguém entendeu de imediato. "Que moço?" perguntou o padre. "O moço de branco, com os pés descalços e uma luz nas mãos." Ele puxou a corda. Todos correram. Subiram. Vasculharam. Nada. Mas a menina, calma, voltou a brincar. Ele disse que estava tudo certo. Na madrugada de Natal, após a ceia, o peregrino fez algo inédito. Subiu no altar, com Tiaguinho ao lado, e falou: "Vá quem diga que fé é coisa de velho. Que é superstição.
Que é invenção. Mais fé, meus irmãos, e é o que sobra quando tudo falta. É quando a gente continua andando, mesmo com medo. É quando a gente acredita, mesmo sem ver. Silêncio. E esse cachorro, se ele apontou para Caramelo, que dormia tranquilamente diante da imagem, mostrou para nós que amor que anda é mais forte que qualquer palavra. Na manhã seguinte, o céu amanheceu dourado. As flores abriram mais cedo. E o povo, cansado e feliz, percebeu que não precisava de milagres extraordinários. Porque viver em paz, naquela vila simples, já era milagre suficiente. Caramelo acordou, espreguiçou-se e caminhou até a porta da igreja. Sentou-se. Olhou para a praça. Depois para o altar. E então, latiu. Apenas uma vez. Como quem diz, é Natal. Tudo está no lugar. Janeiro chegou com a brisa fresca que trazia uma promessa de novos começos. Vila do Rosário despertava lentamente de sua festa natalina, ainda embalada pelos cantos e sorrisos que ecoavam pelas ruas de terra. As crianças brincavam sob a sombra dos juazeiros, os adultos retomavam suas atividades, e Caramelo, como sempre, fazia suas rondas com um olhar atento. Mas o ar trazia algo diferente. Um misto de expectativa e inquietação que não parecia pertencer ao silêncio das manhãs ou ao ritmo constante da vila. Algo estava para acontecer. Naquela manhã, Tiaguinho encontrou uma carta dobrada sob a porta da casa do peregrino. A letra era firme, mas tinha um toque delicado, como quem escreve carregado de sentimentos. A carta era de Verônica, a jornalista que havia visitado a vila meses atrás. Ela pedia desculpas por sua partida abrupta e confessava que suas intenções não eram apenas profissionais, mas pessoais. Dizia que havia descoberto na vila algo que não encontrara em sua cidade, um sentido para sua própria vida. Mais do que isso, ela pedia para retornar, para fazer parte daquela história que começava a transformar não só a vila, mas seu próprio coração. O peregrino não respondeu de imediato. Ele sabia que as palavras podiam abrir portas, mas também ferir almas. Por isso, decidiu conversar com os moradores antes de tomar qualquer decisão. No encontro na praça, a notícia dividiu opiniões. Alguns achavam que Verônica poderia ajudar a divulgar a história do Caramelo para o mundo, trazendo apoio e investimentos para a vila. Outros temiam que ela pudesse atrair pessoas que só buscavam curiosidade e lucro, como acontecerá no passado. Caramelo, como sempre, permaneceu em silêncio, observando, sentindo cada energia. Foi então que Tiaguinho, com a voz baixa, disse: se ela quer voltar, talvez a gente deva dar uma chance. Mas com cuidado. Igual quando a gente deixa alguém entrar em casa pela primeira vez. Naquela mesma semana, Verônica chegou. Desta vez, não sozinha, mas acompanhada de um pequeno grupo, os fotógrafos e pesquisadores, todos interessados em aprender e ajudar. Ela pediu para falar com o peregrino. Vim diferente, garantiu, não quero ser só uma observadora. Quero fazer parte, ajudar a construir. O peregrino aceitou a proposta, mas com uma condição clara, de respeito aos valores e à cultura da vila. Os dias que se seguiram foram de muito trabalho. Verônica e sua equipe registravam histórias, fotografavam o cotidiano, participavam das celebrações e aprendiam os rituais da comunidade. Caramelo, que antes desconfiava, agora parecia aceitar a presença deles. Muitas vezes, era visto ao lado de Verônica, como se aprovarasse sua mudança. Mas nem tudo era tranquilo. Durante uma manhã chuvosa, enquanto a vila descansava, um problema surgiu no poço principal. A bomba que retirava a água começou a falhar. Sem água, as plantações poderiam morrer, e a vida do povo ficaria ainda mais difícil. Tiaguinho, desesperado, foi até Caramelo: o que a gente vai fazer? Caramelo latiu, pulou no tronco seco de um pé de juazeiro e ficou olhando para o horizonte. A solução veio de forma inesperada. Dona Alzira lembrou-se de um velho reservatório, abandonado na encosta do morro. Era usado há anos, antes do poço ser perfurado, mas ninguém havia ido até lá há muito tempo. O problema? O caminho era difícil, cheio de pedras e plantas espinhosas.
Com a ajuda de todos, decidiram ir buscar a água no reservatório até a bomba ser consertada. Foi uma tarefa árdua. Muitos tropeçaram, outros se machucaram. Caramelo abriu caminho, pulando com agilidade entre as pedras e guiando os moradores. O suor escorria, o coração acelerava. Mas o esforço valeu a pena. Conseguiram encher galões, latas e baldes, garantindo o abastecimento temporário. Enquanto isso, Verônica encontrou no arquivo da vila um antigo mapa da região. Ele mostrava fontes de água próximas e sugeria caminhos alternativos que poderiam ser explorados para futuros poços. Ela mostrou para o peregrino: se conseguirmos apoio, podemos garantir a água para a vila de forma sustentável. A notícia se espalhou rápido. Muitos se voluntariaram para ajudar a encontrar esses novos pontos. O trabalho, porém, exigia dinheiro, ferramentas e conhecimento técnico que a vila não possuía. Foi aí que Verônica, com sua equipe, lançou uma campanha online. Queremos contar a história de Vila do Rosário para o mundo, se explicou, e pedir ajuda para manter viva essa comunidade que tanto nos ensinou. Enquanto a campanha ganhava força, o vilarejo enfrentava outro desafio e a desconfiança entre alguns moradores que temiam mudanças e a perda da identidade cultural. Caramelo sentia essa tensão. Às vezes, ficava triste, deitado perto da velha figueira, olhando o céu. Tiaguinho, vendo seu amigo assim, sentou ao lado dele e disse: a gente precisa confiar que tudo vai dar certo. Que a vila vai se manter como é, mesmo com o que vier. Caramelo abanou o rabo, como se dissesse: eu também acredito. Com o passar das semanas, a campanha arrecadou fundos suficientes para comprar equipamentos, contratar técnicos e iniciar os trabalhos de prospecção. O vilarejo se mobilizou. Até os mais velhos, que antes resistiam, participaram, movidos pela esperança de garantir água para as futuras gerações. Uma noite, durante uma vigília na igreja, o sino tocou de novo. Dessa vez, com um som mais forte e vibrante. Era como se o próprio tempo celebrasse o esforço e a união daquela gente simples e corajosa. Enquanto o povo celebrava, Tiaguinho percebeu uma mudança em Verônica. Ela, que antes era tímida e distante, agora se integrava nas conversas, ria das piadas e até ajudava nas tarefas do vilarejo. Mas a maior surpresa estava por vir. Durante uma reunião, o peregrino revelou um segredo que guardava há anos. Antes de chegar aqui, eu vivi muito longe, numa cidade grande, começou. Tinha tudo o que queria, mas me sentia vazio. Foi numa noite de tempestade que decidi partir, em busca de algo que nem eu sabia o que era. O povo ouviu atento. Aqui, encontrei o que buscava: simplicidade, amor e coragem. E Caramelo me mostrou que a verdadeira força está em quem não se rende. A história do peregrino emocionou a todos. Muitos olharam para Caramelo com ainda mais admiração. Janeiro terminou com o sol dourado e a promessa de que, apesar das dificuldades, a vila resistiria. Caramelo, sempre vigilante, corria entre as crianças, inspirando todos a acreditarem que o impossível podia se tornar possível, basta ter fé e união. O começo de fevereiro trouxe dias nublados e uma chuva fina que parecia lavar as esperanças, mas também preparar a terra para renascer. Vila do Rosário, apesar de suas dificuldades, mantinha a chama da fé acesa, alimentada pelo esforço coletivo e pelo carinho de Caramelo, que agora era mais do que um cachorro de rua, era símbolo de resistência e amor. Tiaguinho e Verônica estavam cada vez mais próximos. A jornalista, encantada pela simplicidade e pelo espírito comunitário, encontrava no menino uma fonte constante de inspiração. Ele, por sua vez, admirava a coragem dela em encarar desafios e a forma como respeitava cada tradição. Numa manhã fria, enquanto caminhavam pela estrada de terra, Verônica perguntou a Tiaguinho sobre um velho costume que ainda mantinham. Por que vocês acendem velas na igreja toda noite? Ela quis saber. Tiaguinho sorriu. É para lembrar que, mesmo na escuridão, a luz nunca desaparece. Que a esperança sempre encontra um jeito de brilhar. Verônica ficou em silêncio, tocada pela simplicidade e profundidade daquela explicação. Enquanto isso, o trabalho na prospecção dos novos poços avançava lentamente, mas com segurança.
A vila vivia uma rotina diferente e agora havia técnicos que explicavam cada passo, crianças que acompanhavam, curiosas, e adultos que não apenas ajudavam, mas aprendiam. Caramelo, claro, continuava seu papel de guardião. Muitas vezes, ele era o primeiro a perceber mudanças na natureza, o cheiro da chuva chegando, o som distante do motor da bomba, o movimento das aves anunciando dias de sol. Uma reviravolta inesperada ocorreu quando o equipamento principal para a perfuração do novo poço sofreu um defeito grave. O conserto levaria semanas e os fundos estavam quase no fim. A notícia caiu como um baque na vila. Sem água nova, o risco de faltar para o consumo e as plantações crescia. Nessa hora, uma senhora de nome Dona Zélia, conhecida por suas ervas medicinais e histórias antigas, propôs uma solução alternativa. Conheço um rio subterrâneo que passa perto daqui, contou, mas é um caminho difícil. Se conseguirmos um grupo corajoso para explorar, talvez possamos encontrar água suficiente. A proposta dividiu opiniões. Alguns achavam arriscado e perigoso. Outros, uma chance real. O peregrino, sempre ponderado, falou: tudo o que vale a pena exige coragem. Mas precisamos de um plano e cuidado para não perdermos ninguém pelo caminho. Caramelo parecia sentir a importância daquele momento. Com seu jeito calmo e atento, ele se colocou entre os moradores, como um símbolo de união e proteção. Tiaguinho, cheio de energia, sugeriu: eu e meus amigos podemos ir. Mas queremos que o Caramelo vá com a gente. Assim, um pequeno grupo foi formado: Tiaguinho, seus amigos, Dona Zélia, o peregrino e Caramelo. Antes de partir, o povo todo se reuniu na praça para uma breve oração e despedida. O trajeto até o rio subterrâneo foi uma verdadeira aventura. Eles precisaram atravessar trilhas estreitas, escalar pedras escorregadias e enfrentar insetos e o calor intenso do sol. Mas Caramelo, com seu faro aguçado e instinto protetor, guiava o grupo com confiança. Quando finalmente chegaram ao local, encontraram uma nascente pequena, porém limpa e pura. Era o que precisavam para garantir água suficiente para as necessidades básicas da vila. A jornada de volta foi cheia de esperança, mas também de desafios. Um dos jovens torceu o tornozelo numa pedra solta e quase caiu num pequeno barranco. Caramelo correu para ajudá-lo, lambendo seu rosto e encorajando-o a levantar. Ao chegarem à vila, foram recebidos com aplausos e lágrimas de alegria. Era o começo de uma nova era. Enquanto isso, Verônica escrevia incansavelmente sobre cada detalhe, cada rosto, cada sentimento. Sua narrativa não era apenas jornalística, mas uma celebração da vida e da força daquele povo. Mas nem tudo estava resolvido. Algumas famílias, temendo o crescimento e a modernização da vila, discutiam sobre manter as tradições ou abrir espaço para mudanças. O peregrino, com sua calma habitual, mediava os debates. Caramelo, cansado mas feliz, dormia no colo de Tiaguinho naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam no céu limpo. O capítulo termina com a vila reunida na praça para uma festa simples, iluminada por velas e marcada por risos, histórias e o sentimento profundo de que, juntos, poderiam superar qualquer dificuldade. O sol se erguia com força naquela manhã de fevereiro, derramando sua luz quente sobre Vila do Rosário. A névoa da madrugada ainda envolvia as casas simples e o largo da igreja, onde uma multidão já começava a se formar. Era o dia em que tudo mudaria, o dia em que o esforço, a união e a coragem da comunidade seriam finalmente recompensados. Caramelo estava ali, como sempre, junto a Tiaguinho, sentindo no ar uma energia diferente. Ele farejava a terra úmida e ouvia o murmúrio animado das pessoas. Sabia que algo grande estava por vir. Nas últimas semanas, o vilarejo havia vivido momentos intensos. Depois da descoberta do rio subterrâneo, a vida ganhou um novo ritmo. A chegada da água fresca e constante permitiu que as plantações crescessem com vigor, e as crianças voltaram a brincar sem preocupação, suas risadas preenchendo os cantos que antes só tinham silêncio. Mas a verdadeira prova estava naquele dia, e a inauguração do sistema de captação e distribuição de água que garantiria o futuro da vila. O peregrino, com o semblante sereno, caminhava pela praça, conversando com os moradores.
Ele sentia uma mistura de orgulho e emoção, lembrando de tudo o que haviam superado, a seca, as dúvidas, a luta para preservar suas raízes. Verônica estava ali também, preparada para registrar cada momento, mas agora não só como jornalista, se ela era parte daquela história, parte daquela família. Tiaguinho correu até Caramelo, que esperava perto da velha figueira. O menino agachou-se e acariciou pelo macio do cão. A gente conseguiu, amigo. A vila vai ter vida nova. Caramelo latiu baixo, quase como se sorrisse, feliz por fazer parte daquela jornada. A cerimônia começou com uma bênção feita pelo padre da vila. Ele falou sobre fé, esperança e a importância de nunca desistir, mesmo quando os ventos pareciam contrários. As palavras ecoaram entre as paredes da igreja e se espalharam pelas ruas, aquecendo corações. Em seguida, o técnico responsável pelo projeto apresentou o sistema que captava a água do rio subterrâneo e a distribuía por meio de tubulações simples, mas eficientes. Era um sonho realizado, fruto do trabalho coletivo, da ciência e do respeito à natureza. Enquanto o povo aplaudia, um som familiar cortou o ar do latido alegre de Caramelo, que corria pelo meio da multidão, pulando e abanando o rabo, como se quisesse compartilhar a alegria de todos. Depois da cerimônia, a festa tomou conta da vila. Havia música, comida feita com ingredientes cultivados ali mesmo, e uma sensação de pertencimento que só a verdadeira união pode proporcionar. Durante a festa, Tiaguinho subiu numa pedra e, com voz firme, disse: "Quero agradecer a cada um que ajudou, a Caramelo, que nunca deixou ninguém sozinho, e a Verônica, que trouxe a gente para o mundo." Todos vibraram com as palavras do menino, que era prova viva de que o futuro da vila estava nas mãos dos mais jovens. Verônica, emocionada, olhou para o horizonte. Ela sabia que a história da vila e de Caramelo havia tocado muitas vidas além daquele pedaço de chão. Mas, naquele momento, o que importava era a simplicidade de uma comunidade que encontrou no amor e na coragem o que muitos procuram a vida inteira. Caramelo, exausto, deitou-se aos pés do peregrino, que lhe fez um carinho demorado. "Você salvou mais do que vidas, meu amigo", murmurou ele, "salvou esperança." A noite caiu com um céu estrelado, e as luzes da vila piscavam como pequenas estrelas terrestres. No silêncio que só a paz pode trazer, Caramelo dormia tranquilo, cercado pelo carinho e pela gratidão de todos. E assim, a vila seguia seu caminho, fortalecida, unida e cheia de sonhos, porque quando um coração não se rende, mesmo o menor dos heróis pode mudar o mundo. Você chegou até aqui? Então comente o chicote, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.